Olá pessoal, de volta às nossas aulas, História da Igreja Cristã, aula de número 18. Falávamos sobre João Wycliffe e hoje nós vamos falar sobre Johann Hus. Johann Hus nasce na atual Tchecoslováquia, lá pelos anos 1372 e já em 1400 ele se torna sacerdote. Era um homem de uma mente brilhante, estudioso da palavra de Deus e de teologia, e logo foi escolhido para ser confessor do rei Venceslau IV. Ele estudou na Universidade de Praga, onde recebeu o seu diploma de doutor. Foi bastante influenciado pelas ideias do inglês Johann Wycliffe, e esse homem vai abalizar sua teologia, declarando a Bíblia como fonte de autoridade divina. A Bíblia, para Johann Hus, é a palavra de Deus e, portanto, fonte de autoridade para os cristãos. Este homem, lendo as Escrituras, ele vai combater veementemente o luxo em que vivia os clérigos, porque ele contrastava esse luxo que os padres, bispos e o Papa vivia com a vida simples que o nosso Senhor Jesus Cristo ele viveu. Batia de frente com as ideias católicas romanas e por isso em 1412 foi excomungado da igreja, e foi solicitado aos príncipes que o entregasse para que ele fosse inquirido sobre suas ideias. Onde ele estivesse e não fosse entregue para a igreja, esse lugar ficaria sob interdito. E os irmãos lembram, aulas anteriores, que o interdito proibia que missas fossem celebradas, que pessoas daquele local fossem enterradas nos cemitérios dos santos, que batismos e celebrações acontecessem nos lugares que ficassem sob interdito. No Concílio de Constância, a gente falou aqui já do Concílio de Constância, aquele concílio que dirimiu aquele problema do grande cisma de haver 3 papas ao mesmo tempo. Foi nesse concílio que Johann Hus ele foi convidado a se apresentar para expor as suas ideias e debater as suas ideias. Foi dado a ele um salvo-conduto, e esse salvo-conduto não permitiria que ele fosse preso, sofresse qualquer tipo de violência ou morto. Então, ele, de posse desse salvo-conduto dado pela igreja, ele se apresenta ao Concílio de Constância, pensando que ia haver ali um debate, mas não houve debate. O que houve foi uma imposição do clero, dos conciliares, para que ele se retratasse de suas ideias, de que a vida dos padres ela não condizia com a vida simples que Jesus vivia, e que a igreja e que a Bíblia era a única fonte de autoridade para a vida dos cristãos, tá certo? Ele não se retratou e por isso foi à fogueira. Foi preso, foi para a fogueira, e estando esse homem na fogueira, ele vai declarar e dizer ao Senhor ali amarrado, prestes a morrer queimado: por ti sofro com paciência. Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim.
É ali no momento de sua morte que ele vai profetizar sobre Lutero. A palavra Hus é traduzida por ganso. E por isso que eu falei na última aula que ele era o ganso da reforma. E aí ele vai profetizar sobre Lutero, dizendo: hoje vocês matam um ganso, em referência ao seu nome Hus. Amanhã Deus levantará um cisne, e a este vocês não poderão destruir. Ele profetizava ali sobre Martinho Lutero, que ficou conhecido como o cisne da reforma, ok? Então, uma inspiradora história de um homem de Deus, tá certo? Também a gente vai ter como pré-reformador, e eu queria apenas citar, Savonarola, né, que viveu entre os anos 1452 e 1492. A sua pregação, ela consistia em bater de frente com a vida desregrada que vivia o Papa em sua época, e por isso ele foi levado à forca em 1492, certo? Agora eu queria apagar tudo isso que a gente tem aqui, eu queria apagar, porque a gente vai falar de um novo assunto. Está caindo aqui o quadro, já deu jeito, que é a reforma protestante. Esse que é um assunto da mais alta importância para todos nós, a reforma protestante. Meus amados irmãos, assim como Deus, ele preparou o mundo para a vinda do Messias, e a gente mostrou isso aí com as intervenções dos gregos, com aquela língua universal, com a ajuda dos romanos, tanto na questão da segurança para os pregadores do evangelho, os missionários, como na construção de estradas, como os judeus, em todas as questões que foram colocadas. Deus também vai preparar o mundo para a reforma, né? A gente vai ter aí mudanças em várias áreas. E a primeira dessas mudanças que a gente poderia botar, a gente pode dizer que o mundo estava mudado politicamente. O mundo estava mudado politicamente. A gente vai ter aí o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E o que é que a gente vai ter nesse período? A gente vai ter um conceito de Estado universal, dando lugar a um conceito de nação-Estado. Um nacionalismo se abatia, vinha no coração dos homens, e eles estavam não interessados num Estado universal, que era o interesse lá da Idade Média, quando a igreja vai, junto com o Estado, vai formar o Sacro Império Romano. Agora não, agora o nacionalismo vai trazer essa ideia da nação-Estado. Governos mais fortes e mais centralizados vão dar lugar à descentralização, que era flagrante, sobretudo por conta dos moldes do feudalismo e dos seus feudos, tá certo? A igreja se aproveitava desse conceito de Estado universal da Idade Média para trazer agora o conceito de uma igreja também universal, para tentar trazer esse conceito de uma igreja universal. E era tudo que as pessoas não queriam. Elas queriam não uma igreja universal, mas queriam uma igreja mais local, uma igreja nacional, tá certo? Uma outra coisa que a gente vai ter aí como mudança política é que
Aquela época da Idade Média, o clero era julgado por Roma e não pelo estado onde vivia. E isso trazia problemas para os reis, para os príncipes e duques, tá certo? Esses príncipes, esses duques, eles queriam sair da subserviência do governador, que era apoiado pela igreja romana. E por isso eles começam a criar um clima propício para a reforma. Eles queriam também sair da jurisdição papal, do domínio papal que vivia em Roma. Para um governante da região da França, da Inglaterra e da Alemanha, era péssimo estar sob jurisdição papal e latina. E essas mudanças políticas, elas vão ser um preparo de Deus para que a reforma pudesse acontecer, tá certo? A gente vai ter também mudanças econômicas. Eu queria aqui mudar aqui para mudanças políticas e mudança econômicas, tá certo? E a gente vai ter aí, nesse período, a base da economia saindo dos territórios agrícolas para agora dar lugar a uma economia mais urbana. A classe média agora ascendia economicamente. As cidades, elas lembrem que no período do feudalismo a gente vai ter uma migração das cidades para o campo, para os feudos, por conta das invasões bárbaras que trazia insegurança aos homens que viviam nas cidades. Agora a gente finda esse problema das invasões bárbaras, agora, e com a ebulição econômica trazida pelos novos mercados, sobretudo pela ascensão da classe média, a gente vai ter aí uma base econômica mais urbana do que agrícola e as pessoas se mudando para as cidades, tá certo? A gente vai ter também outra mudança econômica. As terras da igreja, elas eram bastante cobiçadas pelos governantes. Eram muitas as terras que eram da igreja. A igreja tinha terra das guerras em que ela entrava e patrocinava. Ela tinha terra por conta das muitas riquezas que levantava com os impostos, né? Com os impostos papais, e também porque ela tinha muita terra, porque ela muitas vezes, quando declarava uma pessoa herege, ela matava na fogueira da Inquisição e se apropriava dos bens dessa pessoa. Então essas terras, elas passaram a ser cobiçadas pelos governantes, e isso vai ajudar nesse terreno propício para uma reforma dentro da igreja, uma reforma religiosa, ok? Tinha outro problema do ponto de vista econômico, é que o clero, ele era isento de pagar impostos, e isso incomodava os governantes. Não só isso, mas também grandes somas de dinheiro saíam dessas nações-estados e iam direto para Roma, dinheiro dos impostos papais, o dia de Pedro que a gente falou aqui, aquele imposto que saía do clero, que era o primeiro salário do ano, o dinheiro dos dízimos e das ofertas que eram colocados nas igrejas, tudo isso saía dessas nações e estados e ia diretamente para Roma. E esses impostos incomodavam muito os governantes dessas nações e estados, ok? A gente vai ter também ainda, em terceiro lugar, a gente vai ter mudanças sociais, que vai
ajudar no pano de fundo histórico para a chegada da Reforma Protestante, né? O que é que a gente vai ter aí no final da Idade Média? A gente vai ter aí o fim de uma sociedade estamental, paralisada em vassalos, suzeranos e clérigos. Ninguém podia ascender, sair de um estamento para outro estamento, de uma classe social para uma outra classe social, a menos quando os senhores feudais, que geralmente entregavam os feudos para os seus filhos mais velhos, pagava para que os seus filhos mais novos entrassem na vida sacerdotal e pudesse também gerir os seus feudos, os feudos que eram de propriedade da Igreja Católica Romana, tá certo? Então a gente vai ter essas mudanças sociais com o fim dessa sociedade dividida em estamento, e aí a gente vai ter o aparecimento da classe média, da burguesia, e essa burguesia agora poderia e teria chance de ascender socialmente, e ela queria ascender sem interferências da Igreja Romana. A gente vai ter ainda mudanças intelectuais. E aí a gente está saindo de um período em que a mente das pessoas eram muito fechadas. Vai surgir nesse período com o Renascimento, vai surgir homens com mentes mais lúcidas, mas muito mais lúcidas do que as mentes dos homens da Idade Média. Lembrem que um dos braços do Renascimento é o humanismo, e humanistas cristãos vão procurar ler mais a Bíblia em seu próprio vernáculo, em sua própria língua, e essa busca em ler a palavra de Deus vai colocar a igreja em xeque, o papado em xeque. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber abismos comportamentais entre a igreja do Novo Testamento e a igreja da católica da Idade Média. Essas diferenças vão ficar muito claras quando as pessoas passam a ler o Novo Testamento em suas próprias línguas. E lembrem que até então a leitura bíblica era exclusiva dos sacerdotes, porque a única versão bíblica que era disponibilizada era a Vulgata Latina de Jerônimo, e ela foi escrita em um latim arcaico, que era dominado apenas pelos estudiosos, pelos padres que se aprofundavam em estudar essa língua antiga, tá certo? O Renascimento, ele vai trazer ainda ênfase no indivíduo. Lembre que ele era humanista e ele vai trazer essa ênfase no indivíduo. E a cabeça das pessoas vão mudar por isso. Agora, a salvação era pensada como alcançada pessoalmente e não com a necessidade da interferência de um sacerdote, tá certo? Essa mentalidade, ela vai forrar o campo para que viesse a reforma. Mas não só isso. No campo intelectual, a gente vai ter no ano 1430 a invenção da máquina de impressão tipográfica por João Gutenberg. Esse homem vai produzir essa máquina que ia fazer impressões em escala. E só para os irmãos terem uma ideia, na época de Agostinho, um livro, ele era escrito a pena, né, pingando num lugar, escrevendo no outro, pingando no lugar, e as cópias eram feitas
monastérios, nos mosteiros, pelos padres, pelos monges. E para fazer uma cópia durava muito tempo. Então poucas cópias circulavam. De modo que um livro, ele passava entre 40 e 60 anos para se tornar conhecido numa comunidade. Quando João Gutenberg ele inventa a máquina de impressão tipográfica, um livro ele ganhava notoriedade com algumas semanas depois de escrito, dada a velocidade de reprodução de tais livros, ok? Então isso vai ajudar e muito na reforma protestante, Deus preparando o mundo para que a igreja pudesse ser restaurada. Uma promessa, lembre-se, foi feita à igreja: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, certo? Houve também mudanças religiosas, certo? Vai acontecer aí nesse período de transição uma quebra na unidade da igreja romana, tá certo? A Bíblia passa a ter mais importância do que a autoridade papal. As bulas papais passaram a ser questionadas e a Bíblia vem aí aparecendo como fonte de autoridade entre os homens, ok? Uma outra coisa que vai acontecer que é significativa para que pudesse acontecer o advento da reforma foram mudanças de ordem morais. Então, eu tenho aqui mudanças religiosas e mudanças morais. E o que é que a gente vai ter de mudança moral? O povo já não aguentava e nem aceitava o modo de vida pecaminoso dos clérigos. Esses homens viviam em luxúria, tinham concubinas e famílias fora da igreja, não dava atenção devida ao rebanho, viviam para manter essas famílias que viviam na ilegalidade e se restringia apenas em celebrar a missa. O povo se afastou ainda mais do sacerdócio e isso vai ocasionar insatisfação nas pessoas. Além disso, a gente vai ter aí o problema das relíquias. Os irmãos lembram que uma das primeiras relíquias a aparecer na história é um pedaço da Vera Cruz, ou da verdadeira cruz, por Helena, mãe de Constantino, lá pelo quarto século. E a gente vai ter, a partir daí, o aparecimento de muitas relíquias. Mas eram muitas relíquias. E uma bula papal dizia que venerar as relíquias, ou fazer algum tipo de penitência diante de uma relíquia, ou apenas contemplar uma relíquia, dava a uma determinada pessoa muitos anos de diminuição no purgatório. E o purgatório, ele servia para cristãos imperfeitos pagarem por pecados chamados pecados veniais. O que são pecados veniais? São pecados corriqueiros, esses que não dá para a gente se desvencilhar dele. É o pensamento que vem, é o olhar que de repente já foi aonde não devia, é uma ira que suscita a vontade de bater em alguém ou até mesmo de matar, isso, ou pensamentos contra a Santa Igreja Católica Romana, tudo isso eram chamados de pecados veniais. E alguém fez um cálculo, disse que alguém pode, normalmente tem cerca de 200 a 300 pecados veniais durante um dia, ele comete esses pecados bobos, esses pecados que não eram os pecados capitais, aqueles 7 que a gente conhece, né? E é bastante divulgado pela Igreja Católica. Esses pecados veniais, para cada pecado venial,
um dia queimando no purgatório para depois ser redimido aos céus. Permitia que cristãos imperfeitos, cristãos que viviam em pecado, pudessem assim gozar a vida eterna. Então havia esse problema das relíquias. O Frederico, o eleitor da Saxônia, depois a gente vai falar mais sobre ele tinha mais de 5.000 peças de relíquias. Eram relíquias das mais esdrúxulas. Ele tinha prego que foi da cruz, osso, unha de mártires. Ele tinha inclusive um pouco do leite, né? Supostamente, um pouco, dá vontade de rir, mas é isso mesmo, um pouco de leite do peito de Maria, e era uma relíquia. E a coleção de Frederico da Saxônia, uma pessoa venerando ela por 2 horas, toda a coleção dele, que era mais de 5.000 itens, poderia subtrair em 2 milhões de anos no purgatório, tá certo? É um absurdo, mas a essa imoralidade, esse tipo de imoralidade da Igreja Católica, né? Porque as pessoas, para virem essas relíquias, elas pagavam para chegarem próximas a ela, vai irritando o povo e fazendo com que houvesse um anseio para uma reforma dentro da igreja, tá certo? E, por fim, a gente vai ter aí a construção da Capela Sistina, né, que é iniciada por Júlio II, Papa Júlio II, e depois continuada pelo Papa Leão X. E para construir essa Capela Sistina, uma vez que a igreja chamou Michelangelo para pintar e ser o arquiteto-chefe dessa capela, a gente vai ter aí a questão da venda das indulgências. Eu queria parar esse vídeo, mas bem rapidamente eu queria mostrar alguns livros que a gente tem aqui falado para os irmãos, tá certo? A gente apresentou aqui que se os irmãos tiverem de comprar um livro só, comprasse esse livro, O Cristianismo através dos Séculos, de Erle Caires, da editora Mundo Cristão, da editora Vida Nova. Mas eu queria apresentar ainda esses livros aqui, 2 volumes, História Ilustrada do Cristianismo. Se você quer se aprofundar mais do que aquele livro de Caires, de Justo Gonzalez, também uma publicação da Vida Nova. Agora, se você quer um livro mais sintético, resumido, a gente tem aí Panorama da História Cristã, de Hernandes Dias Lopes, uma publicação da Agnus, e esse livro aí está custando aí uns R$27 hoje na internet. Eu comprei numa promoção na Luz e Vida por R$10, já tem algum tempo, algum tempo atrás. Então, recomendo esse livro se você quer uma leitura simples, gostosa, dá para ler num dia só, tranquilamente, é mesmo que está comendo pão com manteiga, e isso o crente sabe que é muito bom, tá certo? A gente vai parar aqui com esse vídeo, mas não antes eu queria apresentar aqui a Clarice, a minha assistente nesses vídeos, tá certo? Ela vai dar um oi aqui para vocês, e é ela que tem me ajudado nas madrugadas a publicar as aulas. Vai ser eu, pessoal.